Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro dos Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, nós vamos meditar nesse capítulo nessa noite. E antes da gente entrar no texto, antes da gente começar a nossa reflexão de hoje, eu queria orar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Agradeço pela vida de cada um aqui presente, ó Pai, agradeço por esse culto. Quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus, que nos alcança, que se manifesta nas nossas vidas todos os dias e se manifesta a nós nessa noite, Pai. Quero agradecer pela tua palavra e pedir, ó Pai, que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar entendimento sobre o teu texto sagrado, ó Pai, e que isso possa edificar a nossa vida, ó Pai. Que o Senhor faça isso através de mim e também apesar de quem sou. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês gostam de filme de herói? Sim. Eu gosto também. Meu filho também gosta. Ele tem pego isso de mim, eu acho. Mas acho que toda criança gosta, né? Agora ele gosta do Homem-Aranha. Ele fica assistindo o Homem-Aranha o dia inteiro. É teia pra cá, teia pra lá. E eu sou todos os vilões possíveis, né, com ele. E aí a dica para você que quer brincar com seu filho é você só falar o nome do vilão e falar "ah" no final, entendeu? Então assim, eu sou o Duende Verde, todos, funciona. Aí fica uma imitação excelente, ele entra na brincadeira, é maravilhoso. Mas o que eu fico imaginando é se nós pegássemos a Bíblia para utilizar a Bíblia, as histórias bíblicas como roteiro para os filmes de herói. Seria muito interessante, porque na Bíblia nós temos histórias muito épicas, né? Existem histórias de guerras, histórias de heróis e vilões. É muito interessante. E eu acho que talvez a saga mais sensacional que teria nessa sequência de filmes seria no livro de Juízes. Porque o livro de Juízes tem muitos heróis, tem muitas guerras, né? É um livro sangrento, por um lado. É um livro caótico, né? O povo só se desvia e depois Deus manda um juiz e o povo se volta. E enquanto aquele juiz está vivo, o povo está nos caminhos de Deus. Mas aí aquele juiz morre. E aí o povo de novo volta para a idolatria e constrói altares e adora outros deuses. E acontece esse ciclo, né? Chamado de ciclo dos juízes. Por isso que é um livro caótico, né? O último versículo lá de Juízes, ele é como se fosse um refrão do livro. Que vai dizer que naquele tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia o que lhe achava mais correto, né? É um livro caótico, mas é um livro com diversos heróis, diversas histórias muito interessantes, né? A gente tem a história, por exemplo, de Débora. Débora, que foi uma juíza, né? Uma profetisa. E ela libertou Israel das mãos dos cananeus, né? Tem a história de Sansão, por exemplo, né? Sansão, um baita herói, um homem fortíssimo, que conseguiu derrotar inúmeros filisteus, milhares de filisteus, né? Somente com ali uma queixada, né? De um jumento. Muito interessante essas histórias. São histórias heróicas, né? E uma dessas histórias que eu gostaria que nós olhássemos hoje é a história de Gideão. Conhece? A história de Gideão está registrado lá em Juízes capítulo 6 até o capítulo 8. E eu gostaria que nós olhássemos um pouco para essa história. Olhássemos um pouco, principalmente, para a chamada de Deus a Gideão. Israel, naquele período, vivia um período de grande imaturidade, eu diria, né? A imaturidade de Israel era visível, porque o povo vivia caindo nos mesmos erros. O povo estava experimentando, assim, de modo geral, uma baita insensatez, né? De sempre cair no mesmo erro, sempre adorar os mesmos deuses, sempre voltar para o mesmo ponto, né? E eu acho que, olhando um pouco para o povo de Israel, nós vamos conseguir aprender algumas lições a respeito de maturidade cristã, a respeito de como nós podemos nos tornar cristãos mais maduros. Então vamos fazer isso hoje à noite. Com a sua Bíblia aberta aí, em Juízes capítulo 6, desde o versículo 1, vamos dar uma olhadinha, vai acompanhando aí o texto, e eu vou lendo aqui, e a gente vai sendo edificado dessa forma, né? Mas logo no começo do capítulo 6, a gente já tem um cenário, na realidade a razão pela qual a nação de Israel estava vivendo um período tão caótico, né?
Diz lá, logo no versículo 1, que os israelitas fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. É assim que começa o capítulo 6. Dizendo que os israelitas fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Né? Essa é a razão para todo esse estado caótico que Israel se encontrava. A realidade é que quando o povo de Deus pratica o que é contrário à vontade de Deus, nada vai bem em seguida. Isso acontece com a gente, isso acontecia com Israel. Deus tinha um propósito específico para aquela nação. Né? Deus tinha escolhido aquela nação. Deus tinha escolhido aquela nação através do seu antepassado, Abraão. Né? E ele tinha o intuito de preservar aquela nação. Mesmo que aquela nação foi para o Egito, mesmo que aquela nação se tornou escrava, né? Deus libertou aquele povo. E ele tinha um propósito para aquele povo. Mas eles fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. E a gente pode até acrescentar aqui, de novo. Porque mais uma vez eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso que Deus permitiu que os midianitas, um povo árabe vizinho ali, se tornasse o terror de Israel. Se tornasse o grande vilão dessa história, né? O inimigo de Israel. O início do capítulo 6 fala um pouco sobre a crueldade desses midianitas, né? Eles eram um povo, entre outros também que estavam por perto, mas principalmente os midianitas, eram um povo de quem Israel tinha muito medo, a ponto de até fazer esconderijos nas cavernas e nas montanhas. Olha que interessante, o versículo 2 diz isso. Os midianitas eram tão cruéis, diz lá no verso 2, que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Porque eles tinham medo dos midianitas, né? Eles tinham pavor dos midianitas. Mas por quê? Por que eles tinham tanto medo? O que os midianitas faziam de tão ruim? Por que eles se tornaram os vilões nessa história? Eles tornaram a vida de Israel insustentável. Essa é a verdade. Eles tornaram a vida dos israelitas insustentável ao sabotarem a produção agrícola deles. Diz lá nos versículos 3 e 4, de forma muito detalhada o que acontecia. Diz que sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque, de outros povos do leste, atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Roubavam as ovelhas, os bois, os jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Olha que estratégia destrutiva dos midianitas, né? Era a estratégia deles tornar a vida insustentável, né? Tornar a vida ali impossível. E eles conseguiam fazer isso por causa da sociedade daquela época. Uma sociedade pouco civilizada, né? Onde era possível, sim, você ter esse tipo de coisa acontecendo. E eles faziam isso de forma muito eficiente. Os midianitas conseguiam devastar a terra de Israel de forma muito eficiente. Diz no versículo 5 que os midianitas, eles vinham como se fosse uma praga. Olha que coisa. Eles vinham como se fosse uma praga de gafanhotos, tomando conta da terra inteira, com muitos camelos, com os seus rebanhos, com as suas tendas. Eles devastavam tudo, levavam toda a plantação, colhiam tudo que tinha ali, não deixavam nada para os israelitas, roubavam os seus rebanhos, os seus animais. Não sobrava nada para Israel. Né? Isso acabou resultando num cenário caótico, registrado no verso 6, que diz que Israel foi reduzido pelos midianitas à mais absoluta pobreza. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. E o povo pediu socorro do Senhor. Né? Deus permitiu uma dificuldade para que Israel buscasse o Senhor novamente. Eles foram submetidos a uma dificuldade tão grande. Né? Eles foram reduzidos à pobreza. Eles não tinham mais o que comer direito. De modo que eles clamam ao Senhor. E eles pedem ao Senhor por ajuda, diz lá no versículo 7, eles clamam a Deus. E Deus responde. Deus manda um profeta, que aqui não é identificado, mas que o profeta diz a palavra de Deus para o povo. E ele diz assim: disse o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito. Versículo 8 em diante. Eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Eu expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles.
disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vocês vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Né? Deus só atesta, isso está acontecendo porque vocês não me ouviram. Isso está acontecendo porque vocês não deram ouvidos ao Senhor, porque vocês se misturaram com esses deuses, porque vocês cometeram a idolatria. Né? Israel clama ao Senhor. E a realidade é que Israel precisa de ajuda. Israel precisa de ajuda. É aquele momento no filme onde o vilão, ele tem um plano perfeito, e ele começa o seu plano. E a gente começa a olhar e falar assim: nossa, não tem saída, né? Não tem mais o que fazer, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de um socorro de alguém que tenha capacidades maiores que as nossas. Né? É aquele momento, se você já assistiu Vingadores, já assisti bastante. É o final de Guerra Infinita, sabe? Não sei se você já assistiu, não sei se estão familiarizados com isso. Eles perderam. Todo mundo virou pó, desculpa o spoiler, mas todo mundo virou pó. E eles não sabem mais o que fazer. Precisa de algo fora da caixinha. Precisa de alguém fora da caixa para conseguir resolver a situação. Né? E aí que surge Gideão. Olha que coisa. Você lendo a história, Gideão surge assim. Você está vendo aqui, o povo precisa de ajuda. E Deus fala: vocês não me ouviram, por isso está acontecendo tudo isso. E aí, de repente, surge esse tal desse Gideão. Gideão surge num momento na história em que parece que assim, pronto, é o grande herói, é o salvador da pátria, né? Parece que ele vem num cavalo alado, com uma espada na mão, e ele aponta para os midianitas e fala: vamos reconquistar essa terra. Mas não é bem isso que acontece. Diz o texto lá no versículo 11, que um anjo do Senhor aparece debaixo de uma árvore, e essa árvore pertencia a uma família, e nessa família tinha um cara que chamava Gideão. E esse Gideão não estava treinando com a sua espada, não estava treinando os seus golpes, não estava malhando, né, na árvore, ele estava escondido, colhendo ali, debulhando um pouco de trigo. Esse era o grande herói, né? Um rapaz escondido, debulhando trigo, com medo dos medianitas, né? E é muito interessante que esse anjo que não tem nome, parece ser uma personificação de Deus, ele fala como se ele fosse Deus, ele é reconhecido posteriormente por Gideão como Deus. Parece ser uma personificação de Deus. Na teologia a gente entende isso como talvez uma cristofania, né? Uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação. Mas esse anjo, ele chega e diz assim: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Né? Parece irônico até, parece meio cômico. Porque esse guerreiro corajoso está escondido, debulhando um pouco de trigo para não ser pego. Né? Talvez ele diga isso como chamando ele de guerreiro corajoso pelo fato dele estar ali, né, se expondo a esse risco, mas ele não estava anunciando para ninguém aquilo que ele estava fazendo. Né? Estava tentando fazer aquilo de modo escondido para não ser pego. Mas é muito interessante, muito curioso. O Senhor é com você, guerreiro corajoso. Né? Diante desse encontro com esse anjo do Senhor, a gente pode pensar que Gideão devesse cair com o rosto em terra, né? Se prostrar e aí falar: finalmente a ajuda veio. Mas não é isso que acontece, ele faz o que talvez eu e você faríamos. Dentro desse mundo que nós estamos, onde nós temos explicações para tudo, né? Onde nós nos tornamos céticos. Gideão age de modo meio cético, aparentemente. Porque diante desse encontro, ele questiona. E questiona de modo cético aquilo que o anjo fala. O anjo diz: o Senhor está com você. E ele responde assim: tá mesmo? Se o Senhor estivesse conosco, ele diz lá no versículo 13, por que está acontecendo tudo isso? Se Deus está conosco, se Deus está com Israel, por que é que os midianitas estão dominando a nossa terra? Por que é que não está sobrando alimento para as nossas famílias? Por que é que os nossos rebanhos estão sendo saqueados? Por que está vindo um povo com os seus camelos e com suas tendas, como se fossem um bando de gafanhotos, comendo tudo que existe pela frente, não deixando nada para a gente? Se Deus está com a gente, por que está acontecendo isso aqui? E ele continua, ele diz assim:
Onde estão os milagres que os nossos antepassados falavam, né? Cadê esse poder de Deus? Cadê esses atos milagrosos que o Senhor fez? Cadê o Senhor que abriu o mar, né? Cadê o Senhor que mandou as pragas lá para assolar o Egito, para que o povo de Israel saísse? Ele diz assim, ó: acaso não nos disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão fala o que talvez eu e você diríamos também. E o que nós dizemos diante das nossas dificuldades, né? Diante das nossas lutas, diante daqueles momentos onde parece que é um dia ruim depois do outro, a gente fala o que Gideão falou. A verdade é essa. Dificilmente a gente faz que nem Jó, né? E fala: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não faz muito isso. Por mais que a gente queira, por mais que a gente sabe que é certo, que é o melhor, a gente age muitas vezes que nem Gideão. E fala assim: mas cadê você, cara? Cadê você? Que não está fazendo nada, né? Que eu não vejo o Senhor fazer nada. Gideão tem uma queixa muito sincera, diante do contexto que ele vivia. A terra dele estava sendo desolada pelo inimigo, não estava sobrando nada, ele tinha medo de ser pego, estava escondido, né? Como que Deus pode estar presente? Ele acha que Deus o abandonou. Ele se sente abandonado pelo Senhor, como nós também muitas vezes nos sentimos, né? Mas aí o anjo olha para ele e diz assim: você vai com essa força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia, né? Gideão poderia ter olhado e falado assim: não, agora sim. Então beleza, o Senhor está mandando, eu vou. Mas não é isso que ele faz. Isso nós lemos agora, o versículo 14. Gideão responde no verso 15: que força? Com que força que eu vou, né? Vai com a força que você tem. Que força é essa que eu tenho que eu não sei? Gideão, ele fala assim: cara, meu clã é o mais fraco. A minha tribo, a tribo de Manassés, não é das maiores. A minha família dentro da tribo de Manassés é fraca, é pobre. A gente não tem muita coisa, a gente não é importante. E ele ainda fala: e eu não sou importante na minha família. Eu não tenho nada, né? Eu não sou nada. Que força é essa que eu vou? Com que força que eu tenho para poder ir e libertar dos midianitas, que são tão numerosos, que são essa praga? Lembra disso? É aquela praga que enchia assim aos campos. Você não via mais campo nenhum, você só via as tendas dos midianitas, né? Que força é essa, né? Mas o diferencial não era a força de Gideão, mas sim a presença de Deus com ele. Essa era a diferença, né? Deus já havia dito: sou eu quem o envia. Ele fala isso no versículo 14. Mas Gideão fala: que força que eu tenho? Eu não sei. Eu não sou nada, não sou ninguém. Mas o anjo vai lá e diz no versículo 16. Ele diz assim: certamente eu estarei com você, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Né? Aqui a gente termina esse momento da chamada. Acontece muito mais coisa na história de Gideão. Gideão, muitas vezes, ele prova o Senhor. Ele quer algum tipo de garantia das coisas. Ele quer saber: é Deus mesmo que está me mandando isso? É isso mesmo que eu devo fazer? Né? Aqui mesmo ele fala: fica aí então, se é o Senhor mesmo, fica aí que eu vou lá preparar um negócio, vou trazer uma oferta para você. Quero ver se é Deus mesmo. E ele volta e é Deus. E aí sim ele fala: meu Deus, eu vi o Senhor, né? Eu vi Deus face a face. Porque ele traz uma oferta e aquela oferta é consumida pelo toque de um cajado apenas, né? Uma oferta encharcada ali. E o fogo sobe da pedra e consome aquela oferta. E ali Gideão faz um altar. O altar se chama Yavé Shalom. O Senhor é a paz. Né? Nessa chamada, e no início da vida de Gideão, da vida dele como juiz de Israel, existem algumas lições que eu gostaria de retirar aqui para nós. E existem algumas lições sobre maturidade que nós podemos reter aqui. Não que Gideão fosse um herói perfeito, ele não é. Não que Gideão fosse o homem mais maduro. Eu olhando aqui, aparentemente não acho que ele era também.
Mas existem lições importantes a respeito daquilo que ele fala e a respeito daquilo que Deus fala para Gideão, né? Nós vemos no final da história de Gideão que o altar que Gideão constrói para Deus se torna um altar para adoração e idolatria. Nós vemos que Gideão faz algumas coisas que não dão muito certo no final de sua vida. Mas, no geral, Gideão libertou o povo dos midianitas. E ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele, né? E aqui a gente consegue aprender alguns sinais de maturidade. Eu queria que nós pudéssemos olhar para isso rapidamente aqui. Nesse texto, nesse início da história de Gideão, existem 2 sinais de maturidade que eu gostaria que nós pudéssemos pensar aqui. O primeiro sinal de maturidade é a compreensão acerca das fraquezas. Pessoas maduras, elas têm compreensão sobre as suas fraquezas. Isso é sinal de maturidade. É uma postura imatura pensar que nós damos conta de qualquer desafio, sozinhos. É imaturo pensar que nós já sabemos de tudo, pensar que nós somos bons demais, de que nós somos os melhores em tudo, né? Não sei se você já viu isso na sua vida, ou na vida de alguém próximo de você. Mas a gente consegue perceber isso em vários contextos, né? Um exemplo é quando chega um funcionário novo na empresa. Um funcionário jovem, né? E aí, muitas vezes, esse funcionário que quer ser proativo, ele vai lá e tenta fazer as coisas por conta, né? Tenta olhar a atividade e já começar a realizar. E ele vai realizando de um jeito que ele acha o mais certo, mas talvez a coisa não saia do jeito que tem que sair, tem que refazer, né? Isso é imaturidade. Pensar que dá para fazer sem pedir ajuda, sem encontrar o caminho mais fácil, sem encontrar o caminho que outros já trilharam, né? Isso é sinal de maturidade. A realidade é que pessoas imaturas são muitas vezes arrogantes e orgulhosas, né? E faz parte, então, da maturidade conhecer as próprias fraquezas, conhecer as próprias limitações, né? E mesmo Gideão respondendo ao anjo do Senhor com um certo ceticismo, nós vemos que ele compreende as limitações dele. Ele sabe o lugar que ele está. Ele sabe da importância que ele não tem, né? Gideão, ele sabe que ele não tem chance nenhuma em conseguir relevância diante do povo de Israel, para conseguir libertar aquele povo. Ele sabe que ele não tem uma família importante. Ele não está numa tribo das mais importantes, né? Ele não está numa família de renome na tribo dele. A família dele não é uma família com um sobrenome importante, com posses, com muitos bens, né? Não é. Ele vem de uma família simples. Uma família como qualquer outra família da tribo de Manassés, né? E aí ele diz também que ele mesmo é o menor da casa do pai dele. Ele não é tão importante assim dentro da família dele. Ele não é uma pessoa de muita importância ali, né? Ele sabe a respeito da fraqueza dele. E nós precisamos ter esse mesmo tipo de autoconhecimento, né? Porque isso é maturidade. Quando nós conseguimos assumir os nossos pontos fracos. Quando nós conseguimos assumir que nós não somos bons em tudo. E que nós não precisamos ser bons em tudo, né? Que nós não precisamos fazer tudo sozinhos. E nós vemos na história de Gideão que a sua compreensão acerca das fraquezas é o que possibilita ele viver o propósito de Deus para a vida dele. Não que esse propósito nós devemos olhar como um propósito glorioso, né? O que Deus tem para nós muitas vezes não é um propósito glorioso, até porque a glória é para Ele. A honra é dele, né? Mas Ele deseja nos usar. Ele deseja usar a nossa vida para cumprir os propósitos dele. E para nós esse é o maior privilégio, né? É sermos ferramentas nas mãos de Deus. Gideão só pode viver os propósitos de Deus porque ele compreende as fraquezas dele.
Talvez se ele fosse um homem orgulhoso, talvez ele fosse um homem que quando Deus chega, ele era um bravo guerreiro, que pega a sua espada e o seu escudo e fala, vamos para cima, eu já tenho aqui alguns guerreiros comigo, né? Talvez ele pensasse que conseguiria sozinho derrotar os midianitas. Talvez isso subisse a cabeça dele. E Deus tem de fato essa preocupação. Depois que ele consegue chamar a atenção do povo, destruindo um altar, e ele consegue reunir um exército de 32 mil homens, Deus olha para ele e fala assim, cara, está muito grande esse exército. Não vai dar bom, não vai dar bom. Porque vocês vão achar que foi a força de vocês que ganhou. E não é a força de vocês que vai ganhar, mas sim o poder de Deus. Então veja, Gideão, por compreender a fraqueza dele, se torna a pessoa ideal, a pessoa certa para o trabalho. Porque ele não confiava na própria força, afinal, ele não tinha, ele não era ninguém, né? Se nós queremos viver os propósitos de Deus para nós, se nós queremos nos tornar pessoas maduras, nós precisamos compreender a nossa fraqueza. Isso sim é sinal de maturidade. Compreender quem nós somos, compreender que nós não conseguimos sozinhos, compreender que nós somos carentes da graça de Deus, que nós não temos nada de valor em nós mesmos, para que Deus olhe para a nossa vida e pense assim, nossa, você é especial, você é precioso, né? Porque na realidade, assim como Gideão, nós não somos ninguém para que Deus olhe para nós, né? Saber disso é maturidade. E um último sinal de maturidade que nós aprendemos aqui é a respeito da consciência do auxílio de Deus. Isso é algo que vem em decorrência dessa compreensão das fraquezas. Porque se eu não consigo sozinho, se eu sou fraco, se eu não sou ninguém, eu preciso de ajuda. Eu preciso de auxílio. E esse auxílio vem de Deus, né? Pessoas maduras têm consciência de que precisam da ajuda de Deus. Gideão, como nós vimos na história dele, mesmo sendo incapaz para a tarefa que Deus tinha, ele era incapaz, ele não era o homem certo aos nossos olhos para o trabalho, né? Mas ele era o homem certo para Deus, porque Deus via o potencial que tinha nele. Deus via o que ele poderia fazer, né? Mas o diferencial para Gideão não era simplesmente quem ele poderia se tornar, mas sim a presença de Deus com ele. Por isso que Deus faz com Gideão algo sobrenatural. Deus diz, eu estou ao seu lado. Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. E Deus faz isso. Deus faz com que eles ganhem dos midianitas numa diferença estrondosa de números, né? Lá no início do capítulo 7 vai contar essa história, se você quiser ler depois eu vou resumir aqui. Mas como eu falei, ele conseguiu reunir um exército de 32 mil homens. E Deus olha para isso e fala assim, Gideão, esse exército está grande demais. Vocês vão ganhar achando que foi a força de vocês. E não foi. Não foi a força de vocês. É o poder de Deus. Então Deus fala assim, ó, reduz esse povo. Chega para o povo e fala assim, ó, quem aí está com medo? Quem está com medo de ir para a guerra? E levantou, um baita povo, 2/3 levantou. Falou, estou com medo. Estou com medo. Os fracos levantaram. E aí os fracos levantaram e foram embora. Falou, pode ir embora, pega suas coisas e vai embora. Ficou 10 mil homens. 10 mil homens reduziu bastante. De 32 mil, 22 mil foram embora. Mas Deus olhou e falou assim, tá muito ainda. Não tá bom. Faz o seguinte, vamos fazer um outro teste. Como se fosse um reality show, né? O exército perfeito, alguma coisa assim. E aí, manda esse povo beber água. Esse povo foi beber água. E aí Deus falou assim, ó, vamos ver o jeito que eles bebem água. Os que beberem água abaixando a cabeça completamente, você seleciona. Aqueles que pegarem água com a mão e tomarem assim, você separa para o outro lado. A diferença ficou assim, 9.700 que tomaram água do jeito que talvez a gente considerasse mais certo, né? Pegando água assim para ficar esperto. E 300 homens que beberam água abaixando completamente a cabeça. E aí, ele pegou esses 300, falou, esses 300 aí são os seus homens.
para ganhar dos midianitas, lembrando mais uma vez que eram uma praga. Não era um número pequeno de midianitas, né? Não era um exército pouco assim. Era uma praga de midianitas que tomava conta dos campos, né? E que não se via mais campo, só via tenda de Midian. Mas aí, Deus pega esses 300 homens, e com esses 300 homens, Deus dá vitória para Israel. Olha que coisa. Algo impossível aos nossos olhos. Aos olhos humanos, era absolutamente impossível, só com aqueles 300 homens, eles vencerem a guerra. Mas eles venceram. Porque para Deus, o impossível é mais um mero detalhe, né? Para Deus, aquilo que é impossível para nós, para Ele é um detalhezinho. Ah, é impossível ganhar de sei lá quantos milhares de homens com apenas 300. Mas tá, vou ganhar. É um detalhe, não é um empecilho, né, para Deus. E saber disso é ter consciência desse auxílio de Deus para a nossa vida. Quando vêm os desafios, aí que faz a diferença termos ou não maturidade, né? A gente aprendeu sobre isso hoje cedo, com a história de José, né? José viveu um grande desafio na sua vida. Parece aquela maré de coisas ruins que foram acontecendo com ele. E quando parecia que melhorava, parece que piorava, né? Isso pode acontecer conosco. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas, né? Nós estamos sujeitos diariamente aos mais diversos problemas, às mais diversas dificuldades, que às vezes a gente não consegue nem imaginar. Mas a maturidade faz diferença quando os desafios chegam. E a maneira como você lida com esses desafios é onde nós vemos a nossa maturidade, né? Que nós possamos olhar para esses desafios da nossa vida e apresentar esses sinais na nossa vida. Que possamos, diante das lutas, diante dos dias difíceis, ter compreensão da nossa fraqueza e ter compreensão de que a gente não consegue sozinho muitas vezes. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda de outras pessoas e também precisamos do auxílio de Deus. Porque para Deus, aquilo que é impossível para mim, para Ele, é só mais um detalhe que Ele resolve assim. Amém? Que possamos demonstrar essa maturidade, tendo compreensão das nossas fraquezas e tendo consciência do auxílio de Deus.